Este episódio tem versão em Libras no Spotify e no canal da UFO no YouTube. Este é o episódio número 100. Sou 100% você. Somando pilotos, extras, as pílulas e os 99 episódios, já produzimos mais de 70 horas de ciência ao pé do ouvido. Se você quiser maratonar as 4 temporadas, vai precisar de 3 dias inteiros. Eu quero viver mais uns 100 anos. E a gente quer mais 100 episódios. Igual a você, eu sei que não tem. De 0 a 10, tinto nota 100. Nessa edição especial, quem faz as perguntas são vocês, nossos ouvintes ao pé do ouviders. Nós divulgamos previamente que estávamos recebendo as perguntas. Alguns ouvintes enviaram por áudio, outros por texto. E no final a gente vai relembrar um pouco da história do Ciência ao Pé do Ouvido. Além disso, esse episódio também é especial porque é o último da 4ª temporada. Já sinto gostinho de saudade. Bora lá? Eu sou Dielen Borges. Eu sou Túlio Daniel. Nós somos jornalistas da Divisão de Divulgação Científica da Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. E antes de começarmos, lembra de seguir o Ciência ao Pé do Ouvido na sua plataforma de streaming favorita. Além disso, nos acompanhe nas redes sociais da UFO para não perder nenhuma novidade e no nosso X, antigo Twitter oficial, @aopédoouvidopod. E manda sua sugestão de tema, sua dúvida e o que mais sentir vontade no nosso WhatsApp 34 99948 4655. Pode ser mensagem de áudio ou de texto. A primeira pergunta é da Stephanie Barros. Vamos ouvir. Meu nome é Stephanie Barros, sou advogada, sou presidente da Comissão do Direito da Moda da UAB de Uberlândia e tenho uma pergunta para fazer sobre se existe na UFO algum incentivo na parte de estudos relacionados ao Fashion Law, que é o direito aplicado ao mundo da moda. E se porventura existir alguma comissão de pesquisa voltada a essa temática, eu tenho interesse em participar e contribuir aí com os estudos. Eu ainda estou na fase de pesquisa, ainda não iniciei minha pós-graduação nessa área, mas tenho interesse aí em desenvolver materiais aí de estudo para ajudar os colegas que almejam atuarem no mundo da moda. Fashion Law, será que tem, Túlio? Eu nunca ouvi falar, mas a gente foi atrás dos professores da Faculdade de Direito para saber. Vamos ouvir. Túlio, conversei com alguns professores aqui na Faculdade de Direito e eles me explicaram que na UFO não tem grupos de pesquisa que trabalham com Fashion Law. Mas em 2021, teve um aluno chamado João Pedro Fernandes que fez um TCC sobre isso. O título do trabalho dele é O Fenômeno das Legal Fakes, o caso Supreme e as brechas na proteção jurídica de bens tutelados pela propriedade intelectual. É só acessar o site repositório.ufo.br e procurar por esse título. Vou ler um trechinho do trabalho. Abre aspas. Dentro do enorme campo da propriedade intelectual, 2 áreas valem destaque, o direito das marcas e o Fashion Law. Enquanto a primeira diz respeito à proteção imagética e nominativa de determinado produto ou serviço, a segunda se relaciona diretamente com a indústria têxtil, cada vez mais importante, tanto frente à economia nacional quanto mundial, de modo a proteger esses ativos, desde sua concepção até sua projeção como marca. Fecha aspas. A próxima pergunta é da Mavi, filha da Daíse de Freitas, que trabalha no Museu Dica. A Daíse me contou que a Mavi viu o sol rosa, acho que foi no pôr do sol, e viu o sol verde com filtro naquele dia do eclipse. Aí na escola, a Mavi fez um sol colorido, mas disseram para ela que não podia. Então, a Mavi quer perguntar a um cientista. Oi, o meu nome é Mavi, eu tenho 4 anos e eu quero saber do cientista por que o sol é só amarelo. A Mavi é uma fofa, né? Inclusive me lembrou o episódio 96 do nosso podcast, em que as crianças enviaram áudios. Se você ouvinte perdeu,
Quando terminar este episódio, volta lá e escuta o 96 que tá bem legal. Mas e aí, Jelen, o sol é sempre amarelo? Olha, eu acho que eu já vi esse sol rosa que a Mavi falou. Mas vamos falar com um astrônomo. Você sabia que tem astrônomo na UFO, Túlio? Eu sabia. Eu fiquei sabendo só agora. Tantos anos de UFO e ainda descobrindo novidades. Tem astrônomo no Instituto de Física. O Altair Ramos Gomes Júnior tem graduação, mestrado e doutorado em astronomia e responde pra gente a dúvida da Mavi. Por que o Sol é sempre amarelo? Oi, Mavi, tudo bom? Eu sou o Altair, tá? Professor de astronomia da UF. Vou responder a sua pergunta. O Sol, ele aparece amarelo por causa de várias coisas. Na verdade, o Sol ele emite luz em todas as cores do arco-íris, né? Que são vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Tá? Então, o Sol ele gera luz em todas essas cores. Se a gente olhasse do espaço, por exemplo, a gente veria a luz do Sol com essas cores todas combinadas. Então, se você já mexeu lá com a aquarela, você vai ver que misturando todas essas cores, vira branco. Né? Então, se a gente visse do espaço, o Sol ele ia aparecer branco. Só que daqui da Terra existem várias outras coisas. Né? Existe a atmosfera da Terra, e a atmosfera da Terra ela espalha a luz do Sol, só que ela espalha principalmente as luzes da cor azul, anil e violeta. Tá? Então é por isso que o nosso céu é azul, por exemplo, porque o céu vai espalhando a luz azul. Só que se a gente olhasse na direção do Sol, então primeiramente, nunca olhe na direção do Sol sem proteção adequada, tá? Senão você pode queimar o olho, é perigoso. Mas por acaso, se a gente olhasse, só sobrariam as cores, que é o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho. E destas cores, o Sol ele produz mais luz no verde e no amarelo, tá, do que no vermelho. E por fim, o nosso olho ele tem mais sensibilidade para o amarelo e para o vermelho do que para o verde. Tá? Então são várias coisinhas. Então se a gente combinar tudo isso, né, que é a atmosfera espalha a luz do Sol nas cores azul, principalmente, a quantidade de luz do Sol que é produzida, que é principalmente no verde e no amarelo, e a nossa sensibilidade do olho, que é principalmente no amarelo e vermelho, a combinação disso tudo faz o Sol parecer amarelo. Agora, se a gente usasse um filtro, né, o que é um filtro? Filtro é um pedaço de vidro, que ele é especial, que deixa passar menos luz, para a gente poder olhar para o Sol com segurança. Ele pode deixar passar mais a luz azul, ou mais a luz verde, ou mais a luz vermelha, dependendo de como que é feito esse vidro. Então, se você olhar através desses vidros especiais, a gente pode ver o Sol em outras cores. Tá? Então, se você procurar, pedir para a mamãe procurar, você vai ver que na internet tem várias fotos do Sol com a cor azul, com a cor vermelha, com a cor amarela, verde, tá? Porque foram observados, né, vistos através desses vidros especiais. Tá bom? Chegaram pra gente duas perguntas da Renata Neiva, que é diretora de comunicação da UFO e ao pé do ouvido também. Vou ler a primeira pergunta dela, abre aspas. Por que nessa época do ano as cigarras cantam tão alto? Qual a necessidade? Quanto tempo dura esse canto? Em todo o Brasil é assim? O que acontece depois dessa cantoria? Qual a importância das cigarras para a natureza? Tem importância? Qual o volume deste canto? Assim que eu vi essa pergunta, eu lembrei na hora do professor Kleber Deu Claro, da Biologia, que sabe tudo de insetos. Uma das primeiras entrevistas que eu fiz na vida foi com ele, sobre formigas. Eu também já entrevistei ele sobre formigas. Mesmo? Então tá tudo lá no portal Comunica UFO, né? Vamos ouvir a resposta do professor Kleber sobre as cigarras. As cigarras são insetos muito interessantes. As cigarras são insetos sugadores de seiva das plantas. Elas são animais que têm um ciclo de metamorfose completo. Como que ocorre esse ciclo das cigarras? As fêmeas e os machos se encontram nessa época que é a época do verão, principalmente. Os machos têm um aparelho estridulatório que produz um som muito alto, às vezes acima de 100 decibéis. Cada espécie de cigarra tem o seu som específico, que atrai a sua própria fêmea. Após copular, as fêmeas têm poucos dias de vida. Então elas vão e colocam seus ovos no solo. No solo eclodem as larvinhas, ou ninfas, mais propriamente ditas, que vão se alimentar de raízes das plantas. Essas ninfas podem viver variando de uma espécie para outra, de 1 até 17 anos embaixo do solo. E elas saem apenas nessa época do ano como adultas após a metamorfose para copular e iniciar um novo ciclo novamente. Por isso que vemos tantas cigarras simultaneamente no campo. Elas ocorrem sim em todo o Brasil, em vários países da América Latina,
e alguns países fora do nosso continente também. As cigarras, portanto, são animais que não causam nenhum prejuízo grande à agricultura, elas são animais que se utilizam principalmente de plantas não utilizáveis agriculturalmente por nós e servem de alimento para muitas aves, morcegos, animais que comem insetos. E são animais também muito bonitos e muito interessantes de vários tamanhos, podendo ir de poucos centímetros, 1,2, 2 centímetros, até cigarras bem maiores, com quase 10, 12 centímetros de comprimento. Que jornada impressionante! A pobre da cigarra fica anos embaixo da terra e sai desesperada para namorar porque tem pouco tempo, tá perto de morrer, nossa. Mas enfim, vamos para a próxima pergunta da Renata. Abre aspas. Por que algumas mulheres têm muito fogacho na menopausa e na pós-menopausa? O que é fogacho? O que mulheres que não têm indicação para reposição hormonal podem fazer para aliviar os sintomas? Estes fogachos duram até a morte? Fogacho de Ellen. Essa pergunta a gente enviou para a Júlia Tavares, que é aluna da pós-graduação em Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina da UFO. Nós já entrevistamos a Júlia para o portal Comunica UFO sobre o projeto dela que avalia mulheres na pós-menopausa. Vamos ouvir a resposta. Meu nome é Júlia Buiati e eu sou aluna da pós-graduação em Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina aqui da UFO e vou responder algumas perguntas em relação aos fogachos e a menopausa. Os fogachos, eles são ondas de calor que são repentinas e geralmente são sentidas no peito, pescoço, rosto, que são seguidas de um suor muito intenso. Cerca de 75% das mulheres passam por essa fase e elas podem aumentar durante esse período de transição para a menopausa e ficar ainda mais intensa após o último ano do período menstrual. Essas ondas, elas acontecem devido a alterações hormonais que ocorrem durante a menopausa e a sua causa e o porquê algumas mulheres apresentam mais fogachos que as outras ainda não é bem compreendida na literatura. Porém, acredita-se que elas aconteçam devido às alterações do sistema fisiológico que regula a temperatura corporal, que devido à diminuição desses hormônios, ela fica desajustada durante essa fase. Então, essas ondas de calor, ela tem durações de minutos e elas podem persistir de 6 meses até vários anos. A tendência é que, com o passar do tempo, a frequência e a intensidade dessas ondas de calor tendem a diminuir. E a duração média para a população em geral é de 1 a 2 anos. E a indicação para aliviar os sintomas sem a utilização de terapia hormonal é que as mulheres são aconselhadas hoje a reduzir situações de estresse, melhorar a alimentação, estabelecer uma rotina de sono satisfatória e principalmente incluir na sua rotina a prática de exercícios físicos, aeróbicos e de força, como por exemplo a caminhada e a musculação, que já é bem descrito na literatura que elas são capazes de minimizar os sintomas da menopausa. Vamos agora para a última pergunta. A Anne Costa é artista visual e quer saber o seguinte, abre aspas, quais os maiores desafios e benefícios de se fazer pesquisa no seu campo de estudo? Essa a gente resolveu perguntar para alguns cientistas que passaram pelo Ciência ao Pé do Ouvido ao longo deste ano, que foi a nossa 4ª temporada. O primeiro é Lourenço Faria, que participou do episódio sobre economia circular. Olá, pessoal do Ciência ao Pé do Ouvido. Meu nome é Lourenço Faria, eu sou pesquisador em economia circular. Vou falar um pouco sobre os desafios e os benefícios de se fazer pesquisa em economia circular. Começando pelos desafios, eu acho que um dos principais é a falta de um arcabouço teórico consistente, de um consenso sobre o que é economia circular do ponto de vista analítico. Isso traz pouca objetividade no estudo de economia circular, porque cada um define de um jeito, né? É muito difícil comparar os estudos. E um outro problema também é a falta de bases de dados, né? A falta de dados para se analisar o fenômeno, né, da economia circular, por ser um campo relativamente novo de pesquisa. Então, a gente não tem esses dados do ponto de vista macro, né, de um ponto de vista mais amplo. Isso dificulta também a elaboração de estudos usando, por exemplo, dados históricos, comparando se a economia circular está crescendo com o tempo, se ela está se ampliando ou se ela está diminuindo. E também, eu diria, a falta de conhecimento, de interesse sobre a importância da economia circular em diversos atores que seriam considerados importantes, né, no governo, inclusive nas universidades. Em relação aos benefícios, eu acho que o principal benefício do estudo da economia circular é que se trata de um campo de pesquisa cujos resultados podem gerar transformações profundas
e muito necessárias na nossa sociedade e no nosso planeta, né? Mudando a forma com que nós, seres humanos, nos relacionamos com os recursos desse planeta. Então, acho que isso é um grande benefício do estudo dessa área. E por ser um campo novo, existem diversas oportunidades de pesquisa que ainda são inexploradas, né? Então, é uma área com muito potencial futuro para a pesquisa, para quem está aí começando a pesquisa, para quem está querendo se colocar nessa área, né? É uma área com potencial muito grande de pesquisa, inclusive internacional também. Nós também enviamos a pergunta para a Bia Fonseca, do episódio sobre gripe aviária. Eu enxergo como principal benefício fazer ciência no meu campo de estudo, que é um lance meio que de amor mesmo, sabe? Meio que misturado com acreditar que a gente pode contribuir na nossa área e com a sociedade de alguma forma. Um segundo ponto seria até impulsionar a ciência no nosso país para aumentar a visibilidade lá fora, porque a gente sabe que um país só cresce com ciência e tecnologia, e colocar a própria universidade onde a gente trabalha, né, como uma instituição que realmente valoriza a ciência. Isso faz toda a diferença para uma universidade. Agora, sobre os desafios, eles são muitos, e eles são bem maiores que os benefícios quando a gente vai pensar para a gente, né, não em termos de sociedade, porque, primeiro de tudo, falta recursos, falta estrutura física e falta apoio, inclusive. Embora a universidade ela valorize a pesquisa, não é algo disseminado para todos os gestores ou para todos os colegas. Então, um pesquisador dentro das universidades, por exemplo, às vezes eles são sobrecarregados com outros trabalhos, exemplos, trabalhos burocráticos. Aí, quando você fala para o colega que não faz ciência, que fala, nossa, eu não posso, porque eu estou sobrecarregado com uma outra parte da pesquisa ou com um outro assunto. Primeira coisa que te dizem, você está fazendo isso porque você quer, você não tem obrigação nenhuma. Então é como se a ciência fosse algo, faz se você quer. Então isso é um desafio que eu enxergo muito grande, junto com a falta de recursos. Também falamos com Eduardo Bernardes do episódio sobre burnout. Bom, acredito que os maiores desafios hoje de se fazer pesquisa, acredito que sejam os desafios clássicos, como a questão da remuneração, que eu acredito que ainda seja um pouco aquém dos esforços dos pesquisadores, falta de financiamento para pesquisa, mais programas de financiamento para pesquisa, a pesquisa seja um estímulo a mais nesse financiamento, e também as condições de trabalho dos pesquisadores, que nem sempre tem um produto adequado para tocar seu projeto, nem sempre o recurso, quando chega no prazo. Isso acaba impactando e muito a nossa atuação. Não só a nossa atuação, mas também as condições de saúde do trabalhador, de uma certa maneira. E como benefício, os benefícios de se fazer pesquisa, eu acredito que qualquer pesquisa que seja feita, ela contribui para o aprimoramento, seja pessoal ou profissional do pesquisador, que se torna cada vez mais capaz de tocar uma pesquisa, cada vez mais capaz de aprimorar a sua área de conhecimento, que acaba beneficiando o desenvolvimento de novos procedimentos, de novas terapias, de novas tecnologias. E também eu acredito que a pesquisa possibilita uma maior conscientização e posterior desenvolvimento da sociedade na qual nós estamos inseridos, e que isso vai impactar diretamente no desenvolvimento de todos nós, seja tanto do pesquisador quanto da sociedade a qual ele tirou os dados para fazer a sua pesquisa. Eu acredito que é isso. E também essas pesquisas, consequentemente, vão possibilitar tanto o desenvolvimento da sociedade como maior divulgação do nosso trabalho. Agora vamos relembrar um pouquinho da história do Ciência ao Pé do Ouvido? Jelen, conta pra gente como que tudo começou. Eu lembro direitinho. Era final de 2019, uma das últimas reuniões de equipe do ano. A nossa diretora de comunicação, a Renata Neiva, falou sobre os servidores que tinham chegado naquele ano para atuar na área de rádio. E nos incentivou, os profissionais recém-chegados, também nós, veteranos, a pensarmos juntos em novos projetos de comunicação pública. Aí eu perguntei assim, a gente pode fazer um podcast de divulgação científica? E a Renata falou, pode? Aí a Josi, Josiele Ingrid, que é jornalista, que entrou no cargo de operadora de rádio e telecomunicações e que os Ao Pé do Ouviders e os ouvintes do Hoje na UFO conhecem, a Josi demonstrou interesse na proposta. Nós combinamos ali de montar um projeto de um podcast de divulgação científica. Nas primeiras semanas de 2020, eu, a Josi, o colaborador, que é o Thiago Zina Crepaldi,
e a equipe de profissionais e estagiários da Divisão de Divulgação Científica, nós nos reunimos e planejamos o podcast. A proposta era falar de cotidiano e ciência como um único assunto, coletando dúvidas do público feitas pelas ruas de Uberlândia e transformando em um roteiro de perguntas para cientistas. O nome Ciência ao Pé do Ouvido foi dado pelo estagiário de jornalismo, Lucas Ribeiro, unindo a temática do programa, ciência, a mídia sonora podcast, que é o ouvido, e a ideia de prosa mineira, o ao pé do ouvido, que afinal nós estamos no Triângulo Mineiro, no Alto Paranaíba, aqui no interior de Minas Gerais. Aí, com base nessa proposta, o primeiro logo foi feito pelo estagiário de design, o Abrão Osório Júnior, e pelo publicitário João Ricardo Oliveira. Aí chegou a hora de escolher o tema para gravar o piloto. A Covid-19 ainda não era uma pandemia, mas a gente escolheu falar sobre o coronavírus. O lançamento do episódio número 0 aconteceu no dia 10 de fevereiro de 2020, em todas as principais plataformas de streaming de áudio. É só buscar aí que você encontra. Durante a primeira temporada, os roteiros, as entrevistas, as captações de áudio, as edições foram feitos pela Josi, com a colaboração do Zena Crepaldi. Aí tinha um quadro anexos com dicas relacionadas ao tema de cada episódio, que era produzido e gravado por mim. Teve alguns também feitos pelo estagiário Jonathan Dias. E a gente também auxiliava a Josi e o Zena na produção. A divulgação dos episódios no portal Comunica UFO e nas redes sociais era feita por mim e pela estagiária de design Ana Cauí. Aí, nas temporadas seguintes, a gente foi mudando algumas coisas. A equipe muda principalmente porque os estagiários ficam por tempo determinado e os profissionais também. Às vezes, passam para outros projetos. Mas aí eu vou passar para o Túlio Daniel contar, porque ele está aqui desde a segunda temporada. É verdade, Jelen. Bom, a partir do episódio número 15, Quântica, é ou não é? Os episódios passaram a ser semanais e seriados, com a mesma temática para o mês de lançamento e com a participação de jornalistas e estagiários nas entrevistas. Alguns episódios da segunda temporada contaram com o quadro especial Rede de Divulgadores da Ciência da UFO, que eu apresentei. A rede é uma iniciativa da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO e da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, e tem o objetivo de fortalecer as ações de divulgação científica na universidade. Esse modelo seguiu até o final da segunda temporada. A terceira, que estreou em março de 2022, trouxe novas mudanças que se mantêm até hoje. Os episódios continuam sendo publicados semanalmente, mas com um tema diferente a cada episódio. Além disso, a partir do episódio 50, mais jornalistas e estagiários começaram a ter uma maior participação nas produções, variando os apresentadores e entrevistadores a cada episódio. Um exemplo é a jornalista Nayara Achaia, que esteve na edição do programa nas temporadas 3 e 4. No início da quarta temporada, o logo foi redesenhado pelas estagiárias de design Viviane Aiko e Ludmila de Castro. E tem os nossos momentos de sucesso que a gente ama relembrar. O Ciência ao Pé do Ouvido esteve frequentemente entre os podcasts de ciência mais ouvidos no Brasil. A gente estreou na parada Top Podcasts de Ciência do Spotify em setembro de 2021. E direto nós aparecemos entre os podcasts de ciência mais ouvidos da Apple Podcasts. Além disso, grandes veículos já recomendaram o Ciência ao Pé do Ouvido. Ele está presente na lista da revista Galileu, do Grupo Globo, entre os 9 podcasts sobre ciência que valem a pena conhecer e maratonar. E na lista do site Canaltech, entre os 5 podcasts de ciência que você precisa conhecer. E ainda tem um site que listou Ciência ao Pé do Ouvido entre os 15 melhores para estrangeiros aprenderem português. Outros sites de relevância científica, como o Grupo Tordesilhas e a Agenda Tarsila, também já divulgaram episódios do Ciência ao Pé do Ouvido. Atualmente, o podcast é escutado em vários países e o episódio mais ouvido da história é o número 8, Economia, que tem a ver? Desde 2022, nós recebemos apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG, e estamos buscando formas de melhorar a acessibilidade do programa, com alguns episódios em Libras. O Spotify também disponibiliza a transcrição dos episódios. Ah, que lindo! Nos últimos anos, a UFO tem vivenciado uma experiência inovadora em comunicação pública e divulgação científica, e o Ciência ao Pé do Ouvido é o nosso xodozinho. Parabéns e obrigada a todos que fazem parte dessa história. Vou deixar um abraço especial ao Márcio Gama, que faz a montagem e a finalização de tudo que a gente fala aqui. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim do nosso episódio e esse é o momento em que você, que segue o Ciência ao Pé do Ouvido, nos avalia.
Se você nos ouve pelo Spotify, deixamos uma caixinha aqui embaixo. Manda nela suas dúvidas científicas. Vai que rola um Pergunte ao Cientista 3 na próxima temporada. E segue a gente nas redes sociais para acessar os outros conteúdos que preparamos para você. Estamos no X, o antigo Twitter, e claro, nos perfis oficiais da UFO nas redes sociais. Estamos também com o canal Comunica Ciência no WhatsApp, onde enviamos novidades em primeira mão, não só sobre o podcast, mas de toda a produção científica da UFO. Os arrobas e o link do canal estão aqui na descrição. Gostou desse episódio? Quer perguntar algo? Mandar um recado ou indicação pra gente? É só mandar um áudio para o nosso WhatsApp. Nosso número é 34 99948 4655. Repetindo, 34 99948 4655. Muito obrigada por você que nos ouviu, não só ao longo da 4ª temporada, mas ao longo dos mais de 100 episódios que produzimos desde 2020. Fiquem atentos nas nossas redes sociais para saberem todas as novidades da 5ª temporada, que está prevista para ser lançada em 2024. Até lá! Tchau, tchau! O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A apresentação, produção e divulgação nas mídias sociais foram feitas por mim, de Ellen Borges, e pelo Túlio Daniel, ambos jornalistas da Divisão de Divulgação Científica da UFO e editores do podcast. A comunicação imagética foi feita pela Tamires Dantas, estagiária de design. A principal transição sonora é composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. Edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. Este episódio tem áudios de Chiclete com Banana, Fala Mansa e MC Marcinho. A direção de comunicação da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva. Este episódio tem versão em Libras no Spotify e no canal da UFO no YouTube. A intérprete é a Alessandra da Silva. Captação e edição de vídeo são do Euler Reis. O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Até mais! Ciência ao pé do ouvido.